Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Não sei a hora que vocês estão assistindo esse vídeo. E hoje nós vamos dar início a mais um módulo, a mais uma aula, tá? Primeiramente eu queria desejar que todo mundo seja muito bem-vindo. E aos alunos novos, né, que tá entrando alunos novos no nosso módulo, seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, eu sou a professora Bruna, né, vou estar com vocês durante todo esse módulo. As nossas aulas são aulas didáticas, onde eu passo aqui para vocês o entendimento, a aula. Além disso, a gente fica disponível no WhatsApp e vocês respondem questões, tá? Essas questões são respondidas pelo portal, né, que vocês têm acesso. Então, vocês respondem lá, são corrigidas essas questões e você obtém uma nota. Além disso, a gente também tem aulas práticas, né, e essas aulas práticas é avisado com antecedência e a gente tem essas aulas práticas onde a gente divide essa nossa vivência, né, durante essas aulas. No WhatsApp eu também respondo ao particular, mas eu peço para estar mandando no grupo, porque a sua dúvida também pode ser a dúvida do nosso outro amigo, né, do nosso companheiro que está ali no grupo, tá bom? Então eu peço sempre que vocês coloquem as dúvidas de vocês ali no grupo. Então seja muito bem-vindo, seja bem-vindo à nossa escola. Eu tenho uma drogaria aqui na cidade de Fernandópolis, então por isso que vocês sempre vão ver eu gravando aqui dentro da drogaria, né? Ou na minha casa, mas é sempre aqui na drogaria, porque eu fico mais aqui na drogaria do que na minha própria casa, né? Então seja muito bem-vindo à escola. Nossa escola tem um trabalho humanizado, um trabalho diferente, né? E tenho certeza que vocês vão gostar muito de estar fazendo esse curso, tá bom? Então vamos dar início. Hoje o nosso tema é farmacocinética, um tema muito importante para nós que trabalhamos em drogaria, né? Pra gente entender. Ou seja, a gente vai entender a ação do corpo perante a um medicamento, né? Perante a um remédio. O que é farmacocinética? Farmacocinética é a ação do nosso organismo no determinado fármaco, tá? Como que o meu organismo vai absorver, vai distribuir esse fármaco. Então é isso que a gente vai aprender hoje, que a gente vai falar hoje. Várias vezes eu vou repetir a mesma coisa para vocês gravarem, darem tempo de anotar, gravarem o que a gente vai ser falado. Então já pegue seu lápis, seu caderno, né, e vamos iniciar hoje a nossa aula sobre farmacocinética. Toda vez que a gente fala de cinética, a gente está falando de movimento. Então a palavra cinética, ela fala movimento. Quando a gente fala farmacocinética, é o movimento do fármaco. O movimento do fármaco dentro da onde? Dentro do nosso organismo. Porque o fármaco, para ele ter a sua ação, ele tem que ter um movimento. Como que acontece? Não sei se vocês já perceberam, várias pessoas às vezes perguntam, né? Como que o fármaco sabe, por exemplo, que ele é para dor de cabeça? Né? Que ele tem que ter a sua ação na dor de cabeça. Como que um fármaco sabe que ele tem que matar uma bactéria? Como que um fármaco sabe que eu tô com uma infecção no meu dedão do pé, né? Às vezes a gente se questiona. E hoje a gente vai entender como que isso funciona. Como que o fármaco sabe que você está com uma dor de cabeça e que ele tem que passar a sua dor de cabeça, tá? Então, isso que a gente vai estudar. A farmacocinética, ela estuda o movimento do fármaco, tá bom? Antes da gente iniciar falando sobre isso, a gente vai começar falando sobre células. O nosso organismo, ele é feito inteiramente de células, de milhares de células. Então, quando nós somos feitos lá na barriga da mamãe, né, as células começam a se multiplicar e começam a gerar o feto, né? Depois, essas células continuam se multiplicando, e então a gente tem o bebê, depois a criança, depois o adulto e o idoso, certo? Então as nossas células, nós temos milhares de células e tudo no nosso corpo é formado por célula, tá? Então eu tenho, os nossos órgãos é formado por células, nossos tecidos são formados por células, tudo que a gente tem no nosso corpo é formado por célula, tá? E a célula, ela é feita por uma parede e ela faz respiração celular através da mitocôndria. Ela tem uma organela chamada mitocôndria, onde ela faz essa respiração celular. Além disso, ela é formada por uma parede, né? Então ela é redondinha, ela tem uma parede celular. Essa parede celular da célula, ela é formada por
gordura, né? Ela é toda uma parede gordurosa e dentro da célula é feita de água. Então, fora da célula a gente tem o meio extracelular, que é formado por água. Aí ela tem uma camada lipídica, ou seja, uma camada de gordura, que é a parede da célula. E dentro da célula, que a gente fala, né, intracelular, ela também é formada por um meio aquoso, por água. Então ela tem água fora, no meio extracelular e no meio intracelular. Quem determina o que entra para dentro da célula e o que sai da célula é a sua parede, tá? Então essa parede lipídica que determina quem vai entrar para dentro da célula e quem vai sair de dentro da célula, né? E por isso existem proteínas que também ficam nessa parede lipídica. Essas proteínas que ficam ali, elas auxiliam na entrada de substâncias ou na saída de substâncias de dentro para a célula ou de fora para dentro, tá? Então, ou seja, quem vai determinar o que vai entrar dentro da célula? A parede lipídica, ou seja, a parede da célula. Então, dessas milhares de células que nós temos no nosso corpo, quem decide que vai entrar e sair da célula é a parede lipídica. Quando a gente fala de lipídio, lipídio é gordura, tá? Então, todo o nosso corpo, todas nossas células são feitas com paredes lipídicas. Mesmo que dentro dela é aquoso, a parede é lipídica. Quando a gente fala de parede lipídica, quer dizer o seguinte, que a parede da célula, né, é óleo. Dentro da célula é água. Ou seja, para o fármaco passar mais facilmente pela parede, ele teria que ser o quê? Oleoso, tá? Porque água e óleo não se misturam, correto? Então, para o fármaco passar a parede, ele tem que ser oleoso, né? Ele tem que ser lipídico. Porém, a maioria dos fármacos hoje existentes não são lipídicos, são aquoso. Porque se eles são lipídicos, passam mais facilmente pela parede da célula, porém, quando entra dentro da célula, que dentro da célula é aquoso, ele não se dissolve e ele demora mais tempo para ter a sua ação, tá? Então isso é bem complexo. Por mais que ele demore para passar na parede celular, que ela é lipídica, a maioria dos fármacos é aquoso, tá? Então deu para entender que quem que vai determinar a entrada e saída de algo de dentro da célula é a nossa parede celular, tá? Então o nosso corpo é feito por células. Então a gente tem, ó, as células, várias células, a gente forma os nossos tecidos, vários tecidos formam os nossos órgãos, vários órgãos formam os nossos sistemas e os nossos sistemas formam o ser humano, tá? Então tudo é formado por célula. Célula precisa de oxigênio para respirar. Se ela não respirar, ela morre, tá? Então ela precisa do oxigênio lá para a mitocôndria fazer a respiração celular. Além disso, nossa célula, dentro de cada célula, a gente tem o nosso código genético, tá? Então, dentro de cada célula, ela tem um código genético que fica no seu núcleo, tá? Então, é assim que é formado as nossas células. Bruna, por que você está falando de célula? Porque é onde o fármaco vai ter a ação, tá? A gente vai ver daqui a pouco, né, quando a gente for passando a aula, que o fármaco, ele precisa entrar na célula para ele ter a sua ação, né? E como que ele vai entrar nessa célula? Então eu tenho que saber como que ele vai entrar nessa célula, tá bom? O nosso organismo, ele tem que estar em constante homeostase. O que é homeostase? Equilibrado, tá? Então a mesma quantidade de água que tem que ter dentro da célula, tem que ter fora da célula, para ele estar em equilíbrio, em homeostase. Então o nosso corpo, ele busca sempre estar em homeostase, tá? Ele não gosta de ficar desregulado. Então ele está sempre buscando a homeostase do organismo, buscar sempre estar em equilíbrio. Por mais que às vezes ele não consiga, mas ele fica tentando isso o tempo todo. E por isso que a gente tem os sintomas, né? Por exemplo, porque quando a gente não está em homeostase, quando o nosso corpo não está em equilíbrio, a gente tem uma patologia. Ou seja, a gente tem um problema e a gente tem que tratar aquele problema, né? Para o nosso corpo voltar a ficar em homeostase. Então, toda vez que vocês ouvirem a palavra homeostase, quer dizer equilíbrio, equilíbrio do nosso organismo. A farmacocinética, ela vem para estudar isso, né? O fármaco atuando dentro dessas nossas células e como que ele vai atuar dentro das nossas células. A farmacocinética, ela possui fases,
tá? Quais são essas fases? São 4 fases. A absorção, tá? A distribuição, biotransformação e excreção. Vou falar de novo. Absorção, distribuição, biotransformação e excreção. Essas são as 4 fases da farmacocinética que o fármaco faz, né? Então ela faz essas 4 fases. E é o que a gente vai estudar, o que a gente vai falar nessas nossas aulas. A gente vai falar de todas as fases da farmacocinética, para vocês entenderem bem todas as fases da farmacocinética. Antes disso, a gente tem que entender como que o fármaco passa por essas células, né? Então a gente tem que entender que o que vai determinar como que o fármaco vai entrar dentro de um organismo é sua via de administração. O que é uma via de administração? É como o fármaco entra dentro do meu organismo. Como que ele entra dentro do meu organismo, né? Qual é a via de administração dele? Via oral? Via endovenosa? Via intramuscular? É como ele entra dentro do meu corpo. Então, como que o fármaco está entrando? Isso se chama via de administração. A via de administração ela é dividida em 2, né? Em enteral e parenteral. Ela é classificada em 2 tipos. E dentro dessas, a gente tem a subclassificação que é via oral, via endovenosa. A via enteral é toda via que passa, que é metabolizada pelo fígado, né? Ou seja, que passa pelo sistema gastrointestinal. Então, toda via que passa pelo sistema gastrointestinal, ela é chamada de enteral, classificada como enteral. Vias que não passam pelo sistema gastrointestinal, elas são chamadas de vias parenterais, que é a via endovenosa, via intramuscular, via subcutânea, são vias injetadas, né? Elas não passam pelo nosso sistema gastrointestinais, então são classificadas como parenterais. Então vamos lá, de novo. Para determinar a farmacocinética, o fármaco tem que entrar dentro do nosso organismo. Como que o fármaco entra dentro do nosso organismo? O fármaco entra através de uma via de administração. A via de administração ela é classificada em 2 tipos, né? Via enteral, que tem passagem pelo sistema gastrointestinal, e via parenteral, quando ela não tem passagem pelo sistema gastrointestinal, correto? Então, isso já é muito importante da gente entender. Além disso, o que vai determinar a velocidade de ação de um fármaco é a forma farmacêutica, né? As formas farmacêuticas é como o fármaco se encontra dentro da drogaria. Então, como ele se encontra? Ele se encontra na forma de xarope, ele se encontra na forma de comprimido, ele se encontra na forma... Como que ele se encontra, né? Qual é a forma que ele está se encontrando dentro da drogaria na prateleira? Isso a gente chama de forma farmacêutica. E isso também vai influenciar a velocidade da ação do fármaco na farmacocinética, certo? Então, a gente vai começar falando sobre fármacos, né, enterais, ou seja, de via oral, que passa pelo sistema gastrointestinal. Independente da forma farmacêutica dele, a gente vai começar falando da via enteral, correto? Então vamos lá. Lembrando as 4 fases, né, da farmacocinética, que é a absorção, distribuição, biotransformação e excreção, né? Então é assim que é formado, né, as 4 fases da farmacocinética. Vamos começar a falar da primeira, que é a absorção. Então, quando eu tomo um fármaco que é classificado como via enteral, ele entra pela minha cavidade bucal, passa pelo meu esôfago, né? Do meu esôfago ele cai no nosso estômago. Do estômago ele passa para o intestino. Vamos lá. Como que o fármaco sabe que ele tem que se desintegrar no nosso estômago, no nosso intestino? Como que ele tem que fazer? Primeiramente, o fármaco de via enteral, ele tem que ter uma capacidade muito grande de aguentar, né, passar por todas essas barreiras. Porque ele já passa a barreira da cavidade bucal, que tem várias enzimas. Ele passa pelo esôfago, que é mais uma barreira. Ele passa por mucosa, né? E aí ele chega no estômago. Chegando no estômago,
ele tem que se desintegrar ou não se desintegrar, porque se ele for desintegrar no intestino, ele tem que ainda passar pelo estômago e chegar no intestino. Hoje, a maioria dos fármacos que nós temos se desintegra no intestino e não no estômago, porque o intestino ele tem mais vilosidade e é mais fácil de absorção, tá? Então, hoje, a maioria dos fármacos se desintegram lá no nosso intestino. Então, além disso, ele tem que passar pela acidose do nosso intestino e chegar no nosso intestino, no nosso estômago e chegar no nosso intestino. Como que isso ocorre? Todo medicamento, ele tem um pH. Classificação de pH varia de 0 a 14. De 0 a 7 é um pH ácido. Um pH ácido. 7, um pH neutro, que é o pH da nossa corrente sanguínea. Ou seja, do 8 ao 14 é um pH alcalino, básico, tá? Então, ácido de 0 a 6, alcalino de 8 a 14. E o básico, o neutro. E o neutro é o 7. Cada medicamento é feito com um pH, que isso vai determinar onde o fármaco vai se desintegrar. Então, sempre que a gente falar que um fármaco é ácido, tá? Ou sempre que a gente falar em ácido, a gente está falando que ele libera íons positivos, ou seja, um maisinho, tá? Então, ele libera íons positivos. Todas as vezes que nós falarmos que um fármaco, ele libera íons negativo, ele é um fármaco alcalino, um fármaco básico, tá? Então, toda vez que a gente falar em básico, a gente está falando de negativo, e toda vez que a gente falar de ácido, a gente está falando de positivo. Ótimo? Então, vamos continuar. Então, o medicamento, ele é feito com um determinado pH, e esse pH vai determinar onde ele vai ser desintegrado. Então, o fármaco, ele veio, né, ele foi feito com um pH no valor de 3. Ou seja, é ácido, porque o pH ácido é de 0 a 6. Então, se ele é 3, ele é ácido, né? Então, esse pH ácido, ele vai entrar dentro do nosso organismo, vai pela cavidade bucal, vai passar pelo nosso esôfago, vai chegar no nosso estômago. Nosso estômago é extremamente ácido. Nosso estômago é valor 1 de acidez. Lembrando que o nosso fármaco desse exemplo, ele tem valor 3. Ele não vai se desintegrar, tá? Porque para ele se desintegrar, ele tem que juntar com um negativo. Positivo com positivo se repelem. Agora, se eu tenho um positivo com um negativo, eles se juntam, tá? Então, ele não vai se desintegrar no nosso estômago. Então, ele vai continuar descendo. Chegou no intestino. Opa! Chegou no intestino, o intestino, ele é alcalino. Então, toda vez que ele é alcalino, ele é negativo. O fármaco, ele é ácido, o fármaco que eu fiz. Ou seja, positivo com negativo se atraem, tá? Então, ele vai começar a se desintegrar ali no nosso intestino. Ele vai começar a se desfazer ali no nosso intestino para ser absorvido. E o que é a absorção? Que é o que a gente está falando. A absorção é a passagem da onde o fármaco está para a corrente sanguínea.